Bom, continuando então o nosso tema, que é o meio ambiente e gestão para sustentabilidade, nossa segunda aula vai abordar o seguinte conceito: problemas ambientais globais, tá? Ou seja, a retomada do início dos impactos ambientais do mundo. Essa expressão eu vou explicar ela. Efeito estufa, quais são os seus conceitos, principais gases de efeito estufa, consequências de seu agravamento. Buraco na camada de ozônio, conceito da camada de ozônio, causas da sua destruição, consequências do seu agravamento. Chuva ácida, definição e como se forma a chuva ácida, principais causas e consequências de sua formação. Smog, o que é o smog, né, o conceito, como é que ele surge, e tem dois tipos, fotoquímico e industrial, e quais são as suas consequências. E vamos falar de exemplos de impactos ambientais locais e individuais. Isso aí é no final. Então, para começar, vamos falar sobre retomada de impactos, né, dos impactos ambientais. Bom, segundo o CONAMA, na NR16, impacto ambiental é definido como qualquer alteração, presta atenção nessa definição, porque ela tem um critério interessante. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas e a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, mas fala das atividades humanas. Ou seja, uma catástrofe natural não se pode chamar de impacto ambiental. Houve uma devastação, destruição, tal, a natureza lida com isso há milhões de anos, né? Pelo tempo que a Terra existe até anterior, há bilhões de anos. O impacto que gerou, supostamente pelos estudos aí, provavelmente é o mais viável, a Lua, que é de um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, impactando no que seria um planeta menor ainda, que não era a Terra completa, gerou a Lua, não é um impacto ambiental. Então, impacto ambiental, aquilo que tem causa antrópica, ou seja, causa humana, né? E por que a gente fala retomada, né? Retomada do início dos impactos. Houve durante um tempo, apesar da poluição, nós vimos na outra aula, ela é crescente, na verdade, com o crescimento da população, o lixo cresceu. E com a industrialização, o descarte e a geração de materiais industrializados também cresceu muito. Isso causou impacto ambiental. Mas essa retomada do início dos impactos é porque, quando começou a fazer grandes exportações e a globalização, ou seja, não se minerava agora uma extração do solo apenas para atender o mercado local, mas para o mundo todo. Isso veio a gerar impactos de proporções, assim, gigantescas, né? Então, essa retomada da globalização do comércio exterior, como nunca foi feito antes, causou um crescimento na forma como os impactos passaram a afetar o mundo. E nós estamos vendo isso aí constantemente. Pegamos, por exemplo, aqui, a cidade de Mirny, né, a Sibéria Oriental, você já deve ter ouvido falar, é a maior mina de diamante, a mais profunda que tem. Ela é tão grande, essa mina, que ela, olha, pra vocês terem uma ideia, a cidade perto dela aí, ó, pra vocês terem uma ideia. Essa mina, ela é de tal maneira que não pode passar avião voando em cima dela se tiver mais ou menos... Ah, por quê? Gente, quando um avião está em equilíbrio com o ar, as ondas térmicas, ou seja, as ascensões térmicas, elas têm um equilíbrio, é uma coisa que muda gradativamente de um terreno para outro. Quando pega uma interferência, é quando o avião tem aquela turbulência. Acontece que aqui é uma mudança abrupta, tem um duto de mudança térmica. E, consequentemente, um avião que passasse ali com certa altitude perderia suporte, correndo o risco, inclusive, de cair. E esse aspecto dela é tão grande que você pega do Google Earth, por exemplo, e faz uma análise. Repara bem no tamanho dessa mina em comparação com a cidade. É absurdo, né? Assustador. Então, isso é um impacto ambiental antrópico de proporções, assim, é, enormes, né? Geográficas. Você tem uma alteração, por exemplo, no que diz respeito ao efeito que dá no terreno, assim, de forma descomunal. A cidade cresceu ao redor dessa mina, isso é verdade. Mas, mesmo assim, é de um tamanho absurdo. Isso é um impacto ambiental severo. Existem outros tipos de impactos que nós causamos, por exemplo, queimadas, desmatamentos, né?
e tem que saber avaliar. Nem sempre, presta atenção nisso, quando se fala em impacto ambiental, nem sempre se diz por causa do resultado, se diz às vezes pela causa que o gerou. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se prestarem atenção nesses dois cenários, não dá para perceber a diferença. Todos os dois são incêndio na floresta. No entanto, o incêndio da esquerda, ele foi criado por ação antrópica e o direita foi por um relâmpago. Então, o da esquerda é considerado impacto ambiental. O da direita, não. Mas, professor, não queimou as árvores do mesmo jeito? Pois é, queimou, matou animais, causou acidente, tudo mais. Mas o da esquerda foi causado fora de um contexto natural. Quando cai um raio, por exemplo, e põe fogo na floresta, esse raio ou qualquer outra coisa está relacionado também a um período de chuva ou algo assim. Mas quando se põe fogo na floresta no meio da seca, não está relacionado. Então, o equilíbrio da natureza, a natureza está acostumada a lidar com o fluxo de fogo naquele determinado período, e não fora dele. Então, o que você tem aqui é que esse aqui tem uma antropização, ou seja, foi antropizado, tem uma ação humana, enquanto que esse aqui é natural. Essa é uma diferença muito grande no que diz respeito ao que a gente chama de impacto. Impacto é aquilo que é causado por ação do homem. Olha o desmatamento na Amazônia. Aí a gente vai analisar aqui. Esse desmatamento do ano de 1985 está registrado aqui. Ó. Aí eu estou mostrando a mudança que existe de 85 para 2017. Quer dizer, nós estamos falando aí de 32 anos depois. Verde é a floresta, esse verde claro é a formação natural não florestal, esse amarelo é pastagem, esse lilás é agricultura, esse rosado área não vegetada e corpo d'água. Você quase não nota em 85 aí os demais. E se pegar essa mesma situação aqui, 85, olhar aqui, você vê que só embaixo que tem isso. Quando chega em 2017, você percebe que avançou mais na direção do que era considerado floresta. Reparem bem, as áreas de pastagem como cresceram. Você vai perceber que a agricultura também... Mas a agricultura não é uma coisa natural? Não, a agricultura nós estamos lidando com vegetais, é verdade, mas não é natural, porque nós estamos levando para determinada região um determinado produto que não era natural dali. Ou seja, nós estamos plantando um vegetal no local para a gente poder tirar. Então, tem um ciclo de solo. É diferente de uma plantação. Se você planta um milho, por exemplo, não vai colher nunca, ele vai nascer, morrer, gerar semente de forma natural. Mas se você vai fazer uma plantação, tem período de planta, de colheita, de sugar a terra, ou seja, tem um processo de fertilizar, né, mudando a questão disso. Então, tem toda uma ação antrópica nisso aí. O que vocês estão vendo aí é uma modificação por ação antrópica. É importante a gente analisar uma situação que às vezes, a gente culpa muito o Brasil. E a gente tem que preocupar com o país, sim, mas tem hora que a gente culpa demais. Tem hora que a gente coloca muito como se o Brasil fosse um país terceiro mundo e não fizesse nada. Mas vamos analisar esse gráfico aqui de 2014. Olha só a questão de... Aqui está, causas da degradação do solo no mundo. Tem, entre elas, desmatamento, exploração de lenha, industrialização, pastos, atividades agrícolas. São formas diferentes de limpar o solo. Desmatamento é quando eu simplesmente quero fazer uma área livre. Eu vou fazer casas, vou fazer terrenos, vou construir, vou fazer estradas, isso é desmatamento. Exploração de lenha. Na exploração de lenha, o que nós temos é simplesmente a extração da árvore para poder servir de combustível ou nos Estados Unidos é muito usado para construção. Industrialização. Eu vou tirar a madeira ou o material do solo para alguma coisa. Eu vou extrair desse solo essa condição. Pastos. Eu vou fazer, então, para pastos. Atividade agrícola, plantio. Então, vamos ver no mundo aqui. Olha, no Brasil, cerca de 26% vai para atividade agrícola. 28% é pasto, mas não é a mesma coisa? Não, atividade agrícola nem sempre é pasto. Pasto é agropecuária. E a atividade agrícola é plantio e tudo mais. 41% no Brasil é desmatamento, retirada para poder ocupar com cidade ou algo assim. Esse 5% aqui, mais ou menos, 5, 6%, é exploração de lenha. Né? Então, você veja bem, o Brasil tem essa condição. A América Central, ela tem 45% para atividade agrícola, 22% de desmatamento, 16% de pasto, 18% de exploração de lenha.
né? Olha aqui a América do Norte, de uma forma geral. Predominantemente atividade agrícola, quando tem desmatamento. Isso aqui, mas presta atenção, essa é a percentagem do que degrada ao solo. 30% é pasto. Tem cerca de 4% aqui é exploração de lenha, né? África, 49% é pasto, 19% para lenha, 14% para desmatamento, 24% para atividade agrícola. Na Europa, 29% agrícola, 23% pasto, 38% desmatamento e 10% para industrialização. Só que os 100% deles, às vezes, não corresponde aos nossos 100%. Isso aqui é proporcional. Não estou falando em metro, em quilômetro quadrado, né? Então, a mesma coisa acontece no mundo todo. No mundo todo, você tem aqui a análise. Então, inclusive, é interessante, tá? Porque se a gente fizer uma regressão linear, a gente consegue, pelo resultado mundial, ter uma ideia da proporção de cada país. Quanto cada país tem em relação a um valor único. Se eu chamar o Brasil de 1, por exemplo, eu consigo depois saber, com matemática, com cálculo numérico, né, fazendo uma regressão, saber qual que é a participação de cada país no bojo total. Eu tenho x1 vezes 28, x2 vezes 49, x2 vezes 46, assim vai fazendo, até chegar no total aqui, ó, que deu o 35. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Vocês se lembram que eu disse para vocês que eu ia explicar melhor essa questão da quantidade de biosferas presente em cada país? Pois é, volta aquele mapa que eu tinha feito antes com vocês aqui. Olha, o Brasil está de 1 a 4, né? Perdão, está entre 5 e 9 biosferas. A Argentina de 10 a 14. Os Estados Unidos mais de 35. Né? A China de 20 a 34. A Oceania lá de 15 a 19. Isso aqui com relação ao número de biosferas. Mas quando eu analiso isso do ponto de vista da área, olha como é que muda o cenário. O Brasil tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de área de biosfera. Ele estava entre 5 e... Vamos voltar lá. O Brasil estava entre 5 e 9 áreas diferentes. 5 a 9. Desses 5 a 9, o Brasil está entre os que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E olha que, em comparação a Canadá, Estados Unidos, a China e a Rússia, o Brasil só é maior que a Oceania. Ele é o quarto maior país do mundo. Quer dizer, que o Brasil perde aqui para quem? O Brasil é o quinto, perdão. Seria a Rússia, né, a região da Rússia, a China, depois vem Canadá, Estados Unidos, Brasil. E depois seria a Oceania. A Oceania é menor que o Brasil por pouca coisa. Porque esse mapa aqui não é um mapa proporcional de tamanho, né? Nesse sentido, reparem bem, são os que têm mais. E se você olhar aqui com respeito às áreas, olha aqui, olha. A Oceania está aqui, ó, entre 15 a 19. E o Brasil está entre 5 e 9. Então, é o que eu falei, a quantidade de biosferas resguardadas não corresponde à área total dessas biosferas. Na Europa, o que você tem ali, lá, de 100 mil a 500 mil quilômetros quadrados. Esses pontinhos vermelhos e rosas aqui não são pontos de ilhas, que você tem ali a menos de 10 mil quilômetros quadrados, perdão. Quer dizer, são ilhas, não tem como ter mais, até porque a própria área da ilha às vezes não permite isso, mas olha aqui. Se você colocar, o certo seria, eu acho que para a gente entender, depois a gente pode fazer uma análise disso também, eu vou pesquisar, qual a percentagem da área de cada país que está reservada. Porque se eu falar 5 milhões de quilômetros quadrados para a Oceania, é a mesma coisa que para a Rússia? Não é, né? Nós temos uma diferença muito grande. Então, às vezes, aqui responde a 60% da biosfera, lá corresponde a 10%. Estou chutando, né? Estou colocando um valor exato. Mas só para vocês terem uma ideia, ao longo do planeta, a questão das áreas. Né? Então, quer dizer, ainda tem essa relação proporcional, que também é uma coisa definida. Eu tinha falado para vocês, que eu ia explicar para vocês o que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é uma reserva de água que pega parte da Argentina, pega parte do Uruguai, do Paraguai, e vem aqui, ó, Mato Grosso do Sul, pega essa região de São Paulo, Minas, né, pega aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e essa região toda tem faz parte
da região que cobre o aquífero Guarani. É uma reserva subterrânea de água. Como é que é formado esse aquífero? Você tem várias camadas, né, de solo, que são solos sedimentares, que foram se juntando ao longo dos milhões de anos, e tem um solo por baixo disso aqui que ele é impermeável. E tem uma outra parte que é permeável, vai filtrando a água e vai criando, inclusive, cavidades. Alguns corpos salinos foram água passando, passando, vai limpando, criando cavernas mesmo, cavernas profundas, como se fossem lagos subterrâneos. E vai criando esse aquífero, esse depósito de água que existe lá. É o maior depósito de água. Você vai dizer, então nós temos água aí, um depósito de água puríssimo, é só beber. Não é bem assim. Durante a formação das chuvas, que ocorrem as infiltrações, principalmente por solos que são arenosos e tem a presença de plantas, ou seja, árvores, isso vai infiltrando pelo solo. À medida que vai infiltrando, vai arrastando sais de magnésio. Isso aqui, ó, é bicarbonato de magnésio e bicarbonato de cálcio. Vocês vão ver depois como é que é formada a água natural. A água, a chuva ácida natural, é que é formada com CO2 da natureza e mais a água. Forma o ácido carbônico. Aqui tem uma taxa de estabilidade muito fraca, ele é muito instável, e, consequentemente, ele vai se decompor. Mas quando ele atinge, por exemplo, sais de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, que são os que mais existem na forma de carbonato, são os minerais calcita e dolomita, ele forma o bicarbonato desses sais. E esses bicarbonatos são muito solúveis. Então acabam sendo arrastados para a água, formando os íons Ca+, né, e Mg mais 2, Ca mais 2 e o HCO3. Também formam o bicarbonato de sódio e outros mais, de potássio. Então, essa água aqui de baixa pressão é a água que a gente chama de água de qualidade boa, com baixa salinidade. À medida que vai arrastando em direção às águas mais profundas, vai tendo mais sais, você vai tendo mais pressão, você vai tendo literalmente a presença de águas mais salinas, mais salitres, né? Que para poder fazer um poço artesiano ou drenar, ela tem que ser retirada, o que a gente chama de dureza da água, que é esse teor de íons muito alto, que não é muito bom, saudável, porque se está com uma carga muito alta disso aí, você pode ter prejuízo para o organismo, incentivar cálculo renal e outras coisas. Você tem que tirar a água com essa dureza demais, ela afeta inclusive o estômago, né? Então, por isso que não é água que a gente toma com muita constância. Então, os nossos tipos de biotas, né, nossos tipos de reservas, nossas biosferas, nós temos as mais importantes aqui que sofrem impacto. A floresta amazônica, que está em vermelho aqui, então a floresta amazônica é considerada essa região toda aqui, tá? Opa, deixa eu voltar. Floresta amazônica corresponde a essa região toda. A caatinga, que pega esse trecho aqui em laranja, os manguezais, ou mangues, que pegam essa região aqui, ó, que está em roxo, tá vendo que é a beira do mar, aqui, ó, pega por aqui, onde houvesse... Aonde tem mar? Não, é preciso ter um encontro bem significativo, uma espécie de um manguezal é um encontro da água do mar com a água doce, mas sem ser em rios, não é desembocadouros. É quando forma aqueles charcos que tem uma combinação dos dois, tá? É diferente da pororoca. A pororoca é o encontro do rio Amazonas com o mar. Então, esses manguezais existem na orla. Você tem o cerrado. O cerrado é esse mais amarelo aqui, ó, que existe mais no meio do Brasil. E nós temos, por exemplo, o Pantanal, que fica nessa região com divisa com a Bolívia. Por fim, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é essa que percorre aqui, ó, toda essa região. Por que aqui está mais forte? Porque aqui é onde a Mata Atlântica ainda está mais fechada. Ainda tem as regiões montanhosas aqui que tem essa parte, né? Então, aqui, ó, Foz do Iguaçu, aquela região toda. Aqui nós temos a região toda da Mata Atlântica, ó. Isso é a mata originária atlântica. Bom, se eu pegar um zoom para esse Brasil e olhar como é que fica a degradação que ocorreu, vocês vão ver que a devastação antrópica é muito grande. Tudo que está aqui em preto e marrom, ó, é devastação. Esse marrom aqui, ó. Então a gente foi abrindo esses trechos, né? Isso aqui ainda é um mapa antigo. Se botar mais recente, vai encontrar muito mais devastação. É onde houve aquele desmatamento específico em cima do material natural. Quando eu falo, então, desses impactos que sofrem, você pega a floresta amazônica. Esse bioma é ameaçado tanto pela atividade agrícola, quer dizer, que não é sustentável, ou seja, ela não faz uma renovação,
Tem extração da madeira, onde 80% da produção madeireira da Amazônia provém de exploração ilegal. Tem mais uma coisa. Nós vemos muito países do mundo inteiro, quando ocorre qualquer coisa na Amazônia, entrando, criando movimentos, falando isso, falando aquilo. O que eles não dizem é que a maior parte desses próprios países são os compradores das madeiras ilegais que saem do Brasil. Eu, pessoalmente, já estive na divisa ali na Amazônia com Roraima, e na época eu estava sendo contratado, eu não trabalhava na universidade ainda, eu estava atuando como fiscal ambiental para mineração. E nós fomos barrados na passagem para um trecho lá, em uma terra federal, estou falando com vocês, por índios armados de rifles e estrangeiros, brasileiros que estivessem em carro oficial. Se nós fôssemos investigação florestal, talvez a gente não voltasse para casa. Mas quando provamos que a gente estava analisando pelo DNPM, que era de exploração mineral, fomos autorizados. Eu acompanhava um fiscal do DNPM na época, hoje é a ANM, e eu era um consultor externo. Se fosse da área florestal, talvez não tivesse voltado para casa. E índios, estrangeiros, todos armados em terrenos federais. Né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo que as pessoas, às vezes, são os que defendem publicamente, são os mais hipócritas, falam parte, né? Então, isso é uma coisa muito triste. Essa necessidade de desenvolvimento da região tem promovido muitas obras viárias, que também acaba causando algum tipo, né, com barragens, usinas, né, e atividades mineradoras e garimpeiros, os garimpeiros pseudo-legais. O que eu falo de pseudo-legais? Eles têm licença para o garimpo em determinada região, mas eles não garimpam só nela, eles vão para várias regiões. Eles mantêm uma área de garimpo só para constar, mas a extração mesmo é feita em outro lugar. Naquela área que você vai verificar, aí isso nós verificamos, que é a parte da DNPM, olhava isso. Nós fomos lá em 2014. Nesse caso, por exemplo, do DNPM, o garimpo oficial está legítimo, extrai o ouro, usa a densidade, recicla a água, tudo certinho. Quando você vai quando você acha o ilegal, está lá enchendo de mercúrio, destruindo floresta com aquelas bombas d'água e tal. Então, existe muita coisa mascarada e muita gente grande por trás disso. Muita gente que inclusive, recebe dinheiro público e ainda faz isso. Aqui é um exemplo que foi acontecido, que a Polícia Federal, no porto de Chibatão, em Manaus, pegou um carregamento de madeiras ilegais. Iam para países do exterior, muitos deles defensores da Amazônia. Então, a gente tem que ficar muito atento com os heróis que a gente vê por aí. Aqui um exemplo de dano de garimpo. Olha a devastação que foi feita na floresta. E é devastação mesmo, porque eles usam bombas de pressão lá com motores de diesel para extrair o ouro, e isso vai destruindo as raízes das árvores. Não tem nem o trabalho de cortar, não. Vai destruindo mesmo, desmatando, destruindo tudo. Uma árvore cortada, querendo ou não, ela fica no solo, o resto dela vai... A Amazônia, gente, ela tem cerca de 1,5 m só, 2 metros, em alguns lugares tem 3, mas não chega, são alguns metros de solo fértil. Os mais profundos têm acho que 10 ou 15. Abaixo disso, ela é de uma riqueza mineral muito grande. A Amazônia já foi o fundo de um oceano, né? Então, nesse caso, as árvores que estão lá, elas dependem dessa cobertura superficial. Se você vai descascando e se destruindo, o que sobra embaixo é argila e terra, muito bem mineral, mas sem o ganho da biota, ou seja, sem os nutrientes para as árvores. E ao fazer esse tipo de limpeza, isso vai sendo destruído. E esse material, ele é arrastado para os pequenos rios, ou seja, os córregos e tudo mais que vão se juntar. Consequentemente, vão assoreando esses córregos e vão mudando o processo. A longa distância, o impacto é causado. Um exemplo aqui da Caatinga. É umas regiões semiáridas, não se viu lá no mapa. A população humana está presente em praticamente todo o território da Caatinga, né, tentando sobreviver. Desde o Brasil colônia, isso é explorado como estabelecimento de fazenda e criação de gado. E para combater a seca, foi construído açudes para abastecer de água os homens, os animais, lavouras. Isso inicialmente atraiu muita gente, quer dizer, vamos criar gado que tem, né? Só que com o tempo, essa irrigação levou a salinização do solo. Lembra que eu falei com vocês? A água, ela está em equilíbrio. Para eu levar água para uma região árida, eu não posso simplesmente jogar a água nela. Ela não foi feita para isso. Quando você leva a água, essa água arrasta para os poços interiores a salinidade que está na terra.
e essa água vai ficando inviável de ser utilizada. Então, para criar uma coisa funcional no solo, que quando você vai colocar no solo, você põe o quê? Adubo, você tem que analisar. Existe aquífero debaixo? Tem que ser feita uma sondagem. Ah, por que, que ninguém acaba com a seca no Nordeste? Porque a seca do Nordeste é uma coisa da natureza. Não é igual se falar no bobagem, é patrimônio natural, não pode combater. Não é isso. Não é de patrimônio. É um evento que tem a ver com a natureza do planeta. Dá para se trabalhar, claro, tem que ser feito prospecções profundas, perceber que não há lençóis freáticos e nem nem fontes hídricas quaisquer que possam ser contaminadas. Você trata isso com um estudo, verificando qual o grau, qual assim a percolação, qual a região de percolação. Por isso que eu falo com vocês muitas vezes, ó, as matemáticas que a gente aprende lá atrás, elas têm implicância nisso. Quando eu aprendo a entender como é que fica a questão da difusão, como é que calcula o volume de uma determinada região, entendo as equações aritméticas para aquilo ali, é para entender isso. Às vezes o impacto de uma região de 1 km² vai atingir de 10, por percolação, como é que funciona. Depois que esse estudo é feito, você determina um depósito, faz ali, começa a depositar material ali para fazer o cultivo, e tem que estar sempre cuidando, olhando o solo, fazendo a correção adequada, porque não vai contaminar. Mas não foi feito, né? Então causa impacto do mesmo jeito. Ah, mas o impacto é negativo? Pode não ser negativo a curto prazo, mas a longo prazo eu estou contaminando aquela água. Talvez até com substâncias orgânicas que naturalmente ela não teria. O exemplo dos mangues que eu falei é isso aqui. Quem conhece mangue não tem novidade. Quem não conhece, o mangue é uma interface que tem uma espécie de um pequeno lago, né, em que você tem alguns apetrechos minerais que impedem que o mar venha como se fosse ondas. Então a maré alta atinge, depois ela baixa, e há um equilíbrio entre essa água salgada e doce, e muito rejeito orgânico. A terra geralmente é negra, preta, aquela terra preta orgânica, né, com bastante material, bastante humus. Ela é fofada, ou seja, uma terra fina, ela é pouco arenosa, ela é mais barrenta. E são os mangues, ela é um lodaçal. E tem uma vida específica disso aí. Né? Inclusive, tem questão de predatório, porque dá muito siri, muito caranguejo nessas regiões. Então, tem gente que vive disso. Cava-se um buraco na lama e enfia a mão lá para tirar. Né? Mas ela tem uma finalidade, ela tem um equilíbrio, ela mantém, por exemplo, a sustentação dessa região com essas árvores que vivem desse ambiente. Sem essas árvores especificamente aí, essa região teria devastada e você teria um comprometimento a longo prazo, porque a água do mar percolava, aumentava a salinidade e ia mudando a natureza. Então tem todo um equilíbrio nesse processo. O cerrado é diferente. Ele não é deserto e árido como é a questão da caatinga. Ele tem sofrido muita alteração, porque o pessoal, como encontrava aquela região aberta, com, com cobertura de gramas, vamos tirar isso aqui e colocar pasto. Só que o pasto tem outra finalidade, tem outra estrutura. E muita gente começou também a fazer garimpo, isso aí, com isso foi assoreando muitos os rios, foi comprometendo os cursos d'água que a gente são menores, que é uma região mais plana. Então os rios têm um volume de água muito menor, assim, um fluxo de água mais lento. Então, sim, tem pequenos riachos e rios que são lentos, mas que vão contribuindo para a água no total. Consequentemente, você vai comprometendo. Aí começaram a plantar eucalipto, que é uma árvore que não é adequada para essa região, porque ela drena muita água do solo, secando mais ainda, para fazer carvão. E aí o desmatamento foi aumentando. Eu fui tirando a mata nativa e fui colocando o eucalipto. Mas fez mais sombra. Não está ajudando. Para colocar algo na região errada, é mais ou menos como colocar maionese no glacê do bolo. Maionese pode ser bom, mas não no bolo, se o bolo for doce. Né? Uma coisa boa no lugar errado, ela não fica boa mais. Então, muito do que vem ser feito, ações antrópicas, vem causando impacto. Tem como reverter isso? Tem, mas é a longo prazo, a curto prazo não tem não. Por fim, nós temos, aliás, ainda não é o fim, mas nós temos aqui o Pantanal, que é na divisa que eu falei lá com a Bolívia. O Pantanal é um ambiente específico, né? Apesar de ser uma região bastante inexplorada, até com certa proteção, tem ainda alguns territórios ali que são de território indígena, que a gente foi mantido isso para manter a naturalidade, mas não é bem assim. Muitas das tribos indígenas negociam de forma ilegal caças e materiais, como acontece no Amazonas. Algumas tribos de lá também fazem isso. Então, no meu ponto de vista, uma tribo tinha direito de viver ali naturalmente, mas começou a comercializar,
não é tribo mais, é cidadão, e aí está sob as leis do Brasil. Porque uma cultura, ela tem que se manter, a não ser que ela vai destruir, fazer com os demais. Né? Então, é meu pensamento. Mas existe ainda caças predatórias de jacaré e outros animais. As pescas, né? Tem também as hidrelétricas que acontecem, que acabam mudando alguns relevos. É o turismo desorganizado, pessoas vão para lá e acabam contaminando tudo sem cuidado, né? Então, tem muito que tem que ser feito para melhorar no que diz respeito aos cuidados com o nosso meio ambiente. Eu estou falando só do Brasil, gente, porque a não ser que vocês vão morar fora do Brasil, vocês vão ser responsáveis por isso no futuro. E a Mata Tropical Atlântica, essa sim, é a última delas, que é onde a gente vive aqui praticamente, né? Nós estamos na região da Mata Atlântica. Esse aqui é o que mais vem sendo destruído, porque é onde mais se construiu cidade, principalmente ao longo dos anos. Talvez não seja com relação à área, em função do que os pastos agrícolas, né, e principalmente de agropecuária, são muito maiores de região. Você tem fazenda que é maior que cidade. A exploração do pau-brasil começou lá atrás, depois a cana-de-açúcar, que foi criando cana-de-açúcar nessa região, depois o ciclo do ouro, e foi criando mais e mais situações. Então a Mata Atlântica, que revestia essa região, principalmente perto da Orla, ela foi sendo destruída, né? É, hoje, assim, hoje temos praticamente 7% só da cobertura original. E a araucária, por exemplo, tem apenas 1% da cobertura remanescente. Inclusive, algumas espécies, se já não extintas, correm o risco de serem extintas, espécies vegetais da flora. Com isso, animais da fauna também ficam, né? Há pouco tempo falávamos ainda da ararinha azul, o risco dela ser extinta, o mico-leão dourado, né? Então, a destruição do seu ambiente destrói a capacidade do animal de sobreviver. Aqui é a bibliografia que eu utilizei para esse material. Bom, então vamos falar do efeito estufa. O que é o conceito do efeito estufa? Quais são os principais gases do efeito estufa? Consequências do seu agravamento. O Sol emite uma faixa muito grande de radiações. A gente só vê o visível. Mas acima do visível nós temos ultravioleta, nós temos raio-x, nós temos raios gama e raios cósmicos. Abaixo do vermelho, que é a nossa faixa visível, temos o infravermelho. O infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, que são ondas que têm seus efeitos também. Parte desse calor entra diretamente na Terra. Parte desse calor a Terra reflete. Outra parte é dispersa na natureza mesmo, ou seja, pelos gases que vão retendo calor. Isso é importante. O efeito estufa tem que acabar. Se o efeito estufa acabar, a gente morre congelado. O efeito estufa tem que existir. Tudo na vida é dinâmica e equilíbrio. O efeito estufa é um deles. Ele tem que existir. Só que tudo em demasia acaba sendo fatal. Água é uma coisa boa. Água em demasia te afoga. Né? Se você beber água além do limite do seu estômago, ele passa do seu esfíncter, você pode dar um soluço ou regurgitar parte da água e sufocar com ela. Então tudo é equilíbrio. Reparem que o Sol atinge a Terra, basicamente, na altura de impacto do Equador, mas quando a Terra ela muda de inclinação ao longo da sua órbita. A maior incidência de Sol é nessa região. É aí que acontece. Eu estou explicando, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Como é que funcionam os gases de efeito estufa? Principalmente o CO2, mas não é só ele, não. A luz passa por ele. A luz passa, a luz visível passa. Quando ela atinge a Terra, ela reflete parte dela, ou seja, parte da luz visível é refletida. Tanto é que é dito o seguinte: a superfície da Lua é iluminada 20 vezes mais do que ela ilumina a superfície da Terra. Ou seja, uma Lua cheia à noite é 20 vezes mais fraca do que uma Terra cheia, por assim dizer, seria na Lua. Mas a Lua está recebendo o Sol? Não, quando ela está com o lado voltado para o Sol, e não é para nós Lua nova, ou seja, não é eclipse nenhum para a gente consegue às vezes olhar para a Lua nova, ainda consegue perceber alguma coisa, um detalhe dela, porque a Terra ilumina ela 20 vezes mais. Mas está escuro lá. Não, a Terra não é o Sol. É só para dizer que ela reflete. Parte dessa energia refletida é infravermelho. E esse infravermelho, ele entra em ressonância com moléculas simétricas de CO2. O CO2 vive de duas maneiras. Tem uma parte, imagina que você tem lá 3 bolinhas lado a lado. É assim é o CO2. O carbono no meio e 2 oxigênios do lado.
Quando o carbono fica parado e os dois oxigênios vibram simultaneamente, essa molécula é a que reflete o infravermelho. Quando é como se as duas moléculas de oxigênio tivessem parado e a molécula do meio que oscila, ela é assimétrica, essa não reflete. Então existe um equilíbrio nisso. Quando reflete parte do infravermelho, ele volta. Se eu tiver CO2 demais, esse infravermelho volta mais. E ele não reflete, ele não cria luz visível, ele continua refletindo infravermelho. Infravermelho é onda de calor. E aí cria o efeito estufa. Para a gente entender, hoje, a emissão de gases de efeito estufa no Brasil, né, em milhões de toneladas, está aqui por estado. São Paulo com 1 bilhão e 600 mil. Você tem aí o Pará com 2 bilhões, mas peraí, o São Paulo não era para emitir mais? O Rio Grande do Sul, o São Paulo era para emitir o maior de todos, por que que Mato Grosso e Pará são os que mais emitem? Porque em São Paulo nós temos indústria, é verdade, temos cidades, emite bastante. Mas no Pará e no Mato Grosso nós temos fazendas, e fazendas são emissoras, porque o gado emite metano, e o metano é muito mais impactante, vocês vão ver, do que o CO2. Ele é 21 vezes mais. Então, o que nós geramos de indústria é ruim, mas tem uma série de outras coisas, queimadas, por exemplo, que ocorrem no Pará, né, no Mato Grosso também. Tudo isso emite. Ah, mas isso aqui não está analisando se é antrópico ou não. Está falando de forma geral. Seja incêndio natural, seja incêndio causado. Se a gente for debulhar o que é antrópico ou não, aí São Paulo acaba ganhando. Porque em São Paulo esse efeito não é tanto por queimadas, é principalmente por causa de indústria. Vamos começar a entender alguns dos gases chamados de efeito estufa. Vapor de água. Peraí, pessoal, aí você está falando vapor de água, mas a água não é natural? É, a água é natural, assim como o CO2. E os dois são causadores de efeito estufa. A água absorve parte da energia do micro-ondas, que vem do Sol, aquece e transmite esse calor para a atmosfera. Então, ela é responsável por transformar o aquecimento da atmosfera. E quando ela recebe calor de volta, ela absorve esse calor, e ao absorver esse calor, leva, né, ela aquece com a luz visível, aquece e vai para a atmosfera, aumentando o calor da atmosfera. Então, ela contribui para o espalhamento do calor. Só que somente o vapor de água não é exatamente um risco grave. O monóxido de carbono, ele não é um gás natural. Ele é geralmente gerado através de interferência antrópica. Nem vulcões geram tantos monóxido de carbono, que a tendência dele é oxidar. E geralmente ele vem por derivados de petróleo, no caso, combustíveis fósseis. O dióxido de carbono, qualquer queima de madeira ou qualquer matéria orgânica vai expelir dióxido de carbono. Seja os combustíveis fósseis utilizados, os naturais. A diferença é que quando eu queimo madeira, a madeira que eu queimei, a planta recupera e volta a ser madeira. O petróleo que eu queimei, não, ele é fossilizado, ele está ali há milhões de anos, ele não vai. Para ele voltar, esse CO2, ele tem que virar madeira de novo, voltar a cair no solo, voltar a se decompor, sofrer o processo de fossilização, para voltar a ser óleo, entre outros materiais que viraram. Aí nós vemos os clorofluorocarbonos, CFC, que foi usado muito como material de controle de geladeiras. Ele ataca diretamente e piora o efeito estufa. Ele faz mais do que isso, tá? Porque ele promove a degradação do ozônio das camadas mais altas. E, consequentemente, ele cria uma entrada maior de energia. O ozônio é responsável por absorver parte da energia do ultravioleta, que é uma frequência acima do visível, mas com muito poder. Tanto é que a gente queima na praia, não é por causa do infravermelho, a gente queima na praia por causa do ultravioleta, né? Tem o A, B, né? O A e B. Nesse caso aí, a gente tem que tomar conta. E o CFC destrói o ozônio presente na atmosfera, criando um buraco, permitindo que essa radiação entre. Então, ele acaba sendo um fator de efeito estufa também. Óxido de nitrogênio, eu pus NX ou Y, porque tem o NO2, N2O, N2O2, e assim vai, N2O4. Todos esses compostos têm grande impacto. Para você ter ideia, esses gases, quando combinados, eles se tornam estáveis, que é usado para a indústria química, explosivos, outras mais, incineradores e por aí afora. Cada metro cúbico, presta atenção, ele tem 298 vezes o efeito estufa, ou seja, cada metro cúbico de nitrogênio, de dióxido de nitrogênio, equivale a 298 metros cúbicos de CO2.
O dióxido de enxofre também é um gás que tem esse efeito, tá? Ele gera um grande impacto, ele acaba sendo não só por atacar o ozônio, mas também por meu ver, é o efeito estufa. E quando você tem o natural, você vê, se é expelido por um vulcão, é natural. Então é um processo que a natureza lida com ele. Inclusive, não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Os vulcões foram os responsáveis por emitir CO2, água, porque também tem água, não tinha água na parte subterrânea, e ligada às rochas, e também gás de enxofre. Esse efeito estufa é que permitiu o aquecimento da superfície da Terra, o degelo, e a situação que nós estamos aqui hoje para poder viver. Aí vem o metano. O metano é um gás assim de impacto muito grande. Nós temos aí os perfluorocarbonos, né? O metano, eu vou falar dele aqui nesse próximo da seguinte forma. Ele é incolor, é inodoro, mas se inalado é tóxico. Ele puro, quer dizer, mas então, se alguém emitir gases, não, gente, não estou falando ele puro, né? Mas ele, sim, é inodoro. Ah, mas o metano é inodoro? É. O metano é inodoro, como é, alguns hidrocarbonetos. Por exemplo, o gás de cozinha, o propano, é inodoro. Para você sentir que o gás está vazando, vem a propinina, que é uma substância que está junto com ele e é bastante aromática. Então, inclusive, quando o bujão está vazio, você fala assim, agora acabou, não tem mais nada, tem um líquido aqui. Esse líquido é essa substância aromática. Ela não é combustível mais. Ela é liberada ali, na verdade, para você sentir que o gás está vazando. Caso contrário, você não tem noção. Não tem cor. O metano é 21 vezes mais causador de efeito estufa. E aí, olha que interessante, 60% da emissão do metano provém de ações antrópicas. Que fontes são essas? Metano, vamos lá. Lixo, né? Nós pegamos nosso lixo orgânico, não tratamos ele, só descartamos. Podíamos pegar tudo que é orgânico gerado numa residência, ver uma coleta orgânica, só de material orgânico, incinerar esse material, transformar em gás combustível, né? Incinerar esse metano e queimá-lo. Ele queimado gera menos CO2 do que geraria, por exemplo, o gás de cozinha, ou de que gera o petróleo, a gasolina, podia usar para gerar energia. Inclusive, quando surgiu, na época lá, 92, para frente um pouco, né? Mais para frente, uns 10 anos, começou a se falar muito, por exemplo, do sequestro de carbono, crédito de carbono. Teve empresas no Brasil ganhando crédito de carbono por montar lixões, por montar os lixões, transformar o gás metano e fazer queimas. Inclusive, teve empresa que foi mais além, usou esse material para poder gerar eletricidade. Depois mudaram essa questão do crédito de carbono, não sei quantas dessas empresas existiram ainda. Temos a emissão natural de gás metano, que é da própria criação de gado. Ah, mas se o gado faz isso, é natural. Se a vaca, ou o boi, ou o porco emitem isso, é natural. Mas a quantidade de vaca, boi e porco que estão por aí, não são. É a ação humana que determina essa quantidade para consumo. Então, nós já alteramos o equilíbrio da natureza. E tem muitas outras, né? Por exemplo, o metano hoje, ele é talvez a principal forma de você gerar o grafeno. Você chega no material, aplica uma carga e pressão adequada, separa o hidrogênio e vai formando a estrutura de carbono puro. É mais fácil do que ter que refinar grafite, por exemplo. Hexafluoreto de enxofre, SF6. Essa molécula tem é sintético, né, usado na indústria elétrica, principalmente na área de isolante e para poder separar arcos elétricos, tanto em disjuntores, quer dizer, ele é preenchido naquelas cavidades para impedir que se forme arco elétrico. De forma que só o contato mesmo faz essa situação. Isso aí, em grande porte, um ácido, um gás que ele é comprimido dentro da câmara. Né? Não é esse disjuntor da sua casa aqui, mas esses de grande porte. É um causador de efeito estufa, né? Hidrofluorocarbonos são componentes que vieram substituindo o CFC, mas ainda assim tem, né, porque o CFC é clorofluorocarbono, tiraram o cloro e colocaram o hidrogênio. Ou seja, antes você tinha um metano que você tinha 2 fluoro, 2 cloro. Agora você tem um metano que você tirou 2 hidrogênio e colocou, por exemplo, 2 fluoro. Substituiu simplesmente no lugar que era o cloro, mas ainda assim são causadores, menos, mas são. E eles são, assim, mais ativos, digamos assim, e persistentes no ambiente, eles duram mais. Então, eles são muito potentes. Eles não destroem a camada de ozônio, mas têm efeito estufa. Aqui, para vocês terem uma ideia,
o potencial de destruição de ozônio. Reparem bem que nem sempre o potencial de aquecimento de um gás tem a ver com o potencial de ozônio. O CFC11 e o CFC12 têm um potencial de aquecimento muito alto, o 12 mais que o 11. E eles têm o potencial de destruição do ozônio. O CFC113, que são moléculas maiores, passaram a usar moléculas maiores, né? O clorofluorcarbono, mas agora eles têm outras moléculas, ou seja, não é um carbono só. Tem grande efeito estufa, vai reduzindo. Aí partiram para os HCFCs, que eu falei com vocês, e o HFCs. Reparem bem que foram testando aos poucos. Chegaram nos HFCs, que é o hidrofluorocarbono, com variedades. Nenhum deles tem ação de destruição do ozônio, mas o efeito estufa deles é um dos mais altos encontrados. Né? Você vê com 14.800 aí. Isso é equivalência em relação ao CO2, perdão. Então, quer dizer, 14.800 vezes mais causador de efeito estufa do que o CO2. Para vocês terem uma ideia como é que a gente vai lidar com essa questão da concentração de carbono. O carbono em si, ele é absorvido somente pelas árvores, mas toda árvore que morre devolve esse CO2 para a natureza, e assim vai. Ela não devolve 100%, claro, porque à medida que ela está respirando o CO2, a árvore puxa o CO2 de dia e libera oxigênio. À noite, ela puxa o oxigênio e libera CO2. Só que ela faz isso numa taxa menor, porque não existe escuridão absoluta. Alguma luz ela consegue receber. Então ela consegue fazer algo funcional nesse aspecto. Mas a emissão, se a gente parasse de emitir, paramos de emitir carbono, reduzimos. O que ia acontecer com a concentração de carbono? Ela ia tender a estabilizar. Então, não emitir carbono não é igual a diminuir o carbono que está na atmosfera. Se a gente parasse de emitir, esse excesso que está aí não ia sumir, não. Demoraria muito tempo para essa troca comum acontecer. Mas nós não temos as algas marinhas que fazem isso, produzem oxigênio? Mas elas não produzem oxigênio só do CO2, elas pegam de outros compostos. E tem um detalhe, esse CO2 que está circulando no alto da atmosfera, causando estufa, ele não vai tão simplesmente lá para baixo assim, não. Ela vai pegar o que nós respiramos, que geramos e tal, mas esse excesso talvez não. Então, é preciso não só parar de emitir o excesso, como conseguir um jeito de recapturar o carbono. Senão, não vai acontecer. Há um compromisso brasileiro firmado, que é dito o seguinte: o Brasil já tinha histórico de comprometimento com redução de emissão, né, dos gases de efeito estufa. Foi criado em 2009. Com a ratificação, o Brasil assumiu o compromisso de cortar as emissões de gases de efeito estufa em até 37% em 2025, com uma indicação de 43% até 2030. Isso tudo comparado a 2005, né, os níveis de lá. Nós estamos caminhando para isso, mas ainda não chegamos lá, não. Para vocês terem uma ideia, as mudanças de efeito estufa, né, no Brasil, a gente pegar aqui de 90 até 2013. Se vocês prestarem atenção bem, esses que são mudança de uso de terra, quer dizer, começou a diminuir. As pessoas começaram a lidar melhor com a ocupação de terra. Então, tem progredido. Se você pegar com relação a resíduos, não é o maior gerador, não. Cresceu pouca coisa, mas cresceu. E os processos industriais também cresceu, mas cresceu pouca coisa. O que cresceu mais e causou maior impacto é o consumo de energia e agropecuária. Mas cresceu assim, que em relação à parte de mudança de uso de terra, até diminuiu. Mas a parte agropecuária é a que mais cresceu. Perdão, é a que cresceu, mas a que mais cresceu mesmo é de energia. A nossa matriz, vamos ver para frente aí, ela é parcialmente hídrica só. Parte da nossa matriz energética é uma matriz energética à base de termoenergética, de queima de elementos, principalmente petróleo. A gente não queima carvão a lenha, a gente queima carvão de petróleo. Aqui, para vocês terem uma ideia, com relação à parte de setores, né? 2005, 2025, 2030, é o esperado. Em 2005, nós tínhamos 316, nós estamos falando aqui, ajustando com relação à quantidade, né, de responsabilidade de emissão, toneladas, milhões de toneladas. Tinha energia gastada em 2016, 460 agropecuária, 2.368, e se pegar como foi o feito de remoção, ou seja, foi diminuído, nas florestas, mudança de solo, ou seja, foi realocado, florestas foram replantadas, né? Quando fala mudança de solo, é isso, realocação. Então, houve um ganho, processos industriais, tratamento de resíduo e total.
Está aqui. Há uma previsão que em 2025, nós estamos em 2021, há uma previsão em 2025 de que houvesse uma redução de 52% em relação a 2005. E até 2030 de 63%. Isso é o que foi previsto. Né? Para vocês terem uma ideia com relação à nossa matriz, a matriz brasileira. Em 2010, tínhamos 2070, 270,6 milhões de toneladas emitidas. Isso tudo, repare nossa matriz como é que era, 38,5% era consumo de petróleo e derivados, 3,4% outros renováveis, 10,2% era gás natural, 5,1% era carvão mineral e derivados, 1,4% era urânio, quer dizer, a gente usa lá na nossa concepção lá da usina de Angra, né, que a gente só tem aquelas duas lá. 14,2% era hidráulica, 9,5% lei em carvão vegetal, 17,7% é que são os derivados, perdão, de cana-de-açúcar, né, que é o álcool e tudo mais. Esse primeiro aqui que eu falei, o 14,2% é de hidráulica, qual que é o outro? 5,1% é o carvão, isso, e outras renováveis aqui embaixo. Aí pegamos em 2020. Repara que a parte nuclear ficou a mesma, claro. Na verdade, se a gente está gastando mais energia, quer dizer, a gente passou a gerar mais também, mas ela praticamente manteve a proporção. Aí carvão mineral e derivados aumentou. Isso é ruim para nós, quer dizer que está gerando mais CO2. A parte hidráulica diminuiu, porque houve secas, lembra quando houve concessões lá e tudo mais? 8,3%. 8,3% é de lenha e carvão vegetal. Diminuiu também. Seria melhor se tivesse aumentado, porque esses a gente consegue ter o retorno deles para a natureza. A parte derivada de cana-de-açúcar aumentou, que é bom, porque o cana-de-açúcar, o álcool da cana-de-açúcar, o carro álcool, ele produz sequestro de carbono. Ele consegue, ao plantar a cana, você está sequestrando carbono de novo. Essa parte de petróleo e derivados diminuiu, isso é bom. No entanto, se a gente olhar aqui a questão de gás natural, o gás natural aumentou. E o gás natural, querendo ou não, também não é bom, porque ele não faz sequestro de carbono, ele vem de material fóssil, então ele também é renovável. Reparem bem que essa parte de outras renováveis é que tem a matriz solar. Nós aumentamos só em 0,3%. Poderia ter aumentado muito mais, né? Um país igual o nosso, rico de luz solar, podia ter uma produção de energia solar, todas as cidades podiam estar cheias de coletores, transformadores solares, né? Mas se a gente olhar aqui a geração mundial e a brasileira, vocês vão perceber que a geração do Brasil, ela em certas coisas tem uma que parece melhor que o mundo. Por exemplo, a do mundo todo, a nuclear é quase 5%, a nossa é 1,5%. A hidráulica nossa é 12,5%, a do mundo é 2,5%. O Brasil tem uma riqueza de energia hidráulica que isso dá uma limpeza maior. Porque aqui estou falando do mundo, tem países igual na Europa aí, que o consumo lá é basicamente nuclear. O carvão, por exemplo, no Brasil a gente usa 5,5%. E lá usa 28,1%. Petróleo e derivados, o Brasil usa 36,5%. O mundo usa 31,7%. Mas que a gente, no mundo, volto a dizer, tem a questão da energia nuclear, que pesa muito para eles. Biomassa. Lá eles trabalham com 9,7%. Aqui no Brasil a gente nem fala muito de biomassa, ou seja, a questão de usar materiais naturais para decompor. Gás natural, lá 21,5%, aqui 12,5%, isso é bom. Derivados de cana, na verdade o Brasil trabalha, porque lá a biomassa deles não é cana, né? Nosso é 17,5%, mas se fosse comparar, o Brasil tem uma taxa maior, né? Melhor que tem lá fora. E lenha e carvão vegetal, neles nem se conta, lá fora quase não é usado como energia, aqui a gente trabalha com ele, 8%. Então, assim, tem muita coisa que diz respeito ao mundo, o Brasil está melhor. Por isso o Brasil, em relação ao mundo, não é o maior poluente. Na verdade, o Brasil, houve uma época que ele foi até condecorado com crédito de carbono. Depois esse argumento foi alterado. Para vocês terem uma ideia aqui, essa situação que a gente tem, de forma geral, né, essa organização aí da emissão de energia, você tem a situação dos não renováveis, a matriz do Brasil está assim hoje, 45,3% é renovável, 54,7% é não renovável.
Não renovável é óleo, gás industrial, nuclear, carvão e gás, né? E os renováveis? Etanol e bagaço, lenha, carvão vegetal, hidro, biodiesel, solar. Olha só, agora eu acho que uma tristeza é isso. A nosso, dentro dos renováveis, o solar é 0,2%. Porque lá estava um pacote de coisas, né? Solar é 0,2%. Num país igual ao nosso, isso é ridículo. Eólico, não é todo lugar que tem realmente vento para isso, não. Mas solar, o Brasil era para estar despontando aí com pelo menos uns 5% ou mais de energia solar. E talvez sejam vocês que vão fazer isso. Quais são as causas? O que está causando esse efeito? O que está gerando no mundo? Primeiro, o derretimento de geleira, né? À medida que vai derretendo essa geleira, você vai tendo uma modificação do nível do mar. Não é só do nível, gente. A gente fala nível do mar, todo mundo pensa só questão de subir a água. Não é não. Mudando a salinidade, muda o ponto de vapor da água, muda a densidade atmosférica. Eu não sei se vocês sabem, a gente pode fazer, depois eu mostro para vocês um cálculo sobre isso. A densidade do ar seco é maior que a densidade do ar úmido, tá certo? Isso muda a escala de pressão, chuvas, o globo é muito complexo, está muito intercalado uma coisa com outra, nós vamos ver aqui. Então, quando muda, aumentou a água doce, que geleira é água doce. Ela não é o mar que se congela, é a água do ar que se congela. Então, ela é água doce. Consequentemente, quando começa a derreter, ela dilui a salinidade naquela região. E muda também o ponto de vaporização, e muda as correntes, e a temperatura e a densidade, joga correntes mais frias para baixo, e tem todo um equilíbrio nisso aí. Com isso vem o aumento do risco do aumento do nível do mar. À medida que vai tendo mais derretimento, vai aumentando o nível do mar. Porque a água doce ela é menos densa do que a água salgada. Ela vai subir o mar. Né? Nós temos volumes e mais volumes de gelo, tanto na Antártida. Você tem a Antártida, para você ter uma ideia, ela tem solo abaixo dela. Mas tem parte de montanhas de gelo lá que tem 13 quilômetros de gelo em cima do solo. Mas daria para esconder o Everest. Você tem aqui a escassez de alimento, pelo que eu acabei de falar. À medida que vai mudando as fluências e os fluxos e as monções, uma região que receberia chuva passa a não receber naquele ciclo. Né? Não é porque eu não estou falando igual uma região que é naturalmente árida, mas uma região que tinha chuva deixa de receber. E com isso passa a não ter mais a água para plantio, porque se não tem chuva, não tem planta, não tem planta, aí começa a vir a fome. Então, o processo não é tão local assim. Aumento da seca. Aí nós vamos falar da seca realmente causada fora da região natural dela, ou seja, ela vai expandir. Porque se houver um aquecimento de efeito estufa, a tendência do aquecimento maior é não a ação de água, ela ficar sempre no estado de vapor. Sem condensação, consequentemente, ela vai demorar mais para chover. Então a seca aumenta. E quando chove também, não é aquela vantagem, não, porque a chuva ela é boa se ela for de forma serena e constante. Se fica muito tempo sem chover e cai uma pancada muito forte, não dá para aproveitar. Porque a planta precisa de um certo tempo. Ela vai penetrar no solo, vai aprofundar e vai ficar sem, continuar do mesmo jeito. Então, tem todo um equilíbrio, não é uma coisa absurda. Isso aqui foi feito em 2018. Olha uma foto aqui de 2009 e 2013 da mesma região, mostrando como é que há uma mudança. Isso aqui, se não me engano, é as margens do Rio São Francisco, lá, né? Naquela região da Bahia, subindo ali para Pirapora. Então, perceba-se como é que, olha a mudança, né? Quem mora na região, aqui eu acho que nenhum de vocês, mas eu morei muito tempo em Ouro Preto. Eu passava ali naquela região antes de chegar no Alphaville, passar em Itabirito, e ver aquela lagoa, aquela represa que tinha ali. Tinha vez de olhar e ver o fundo da lagoa, ver o fundo da represa. Via lá aqueles charcos, lá, aquele lamaçal, né, da escassez de chuva. E olha que a nossa região não é uma região árida. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia, análise da temperatura global ao longo de 1880 até os dias de hoje. Esse estudo é feito com base principalmente na forma com que é acumulado os gelos da Antártica, né? Quer dizer, pela temperatura você sabe o grau de condensação, e principalmente pelas substâncias que continham na época. Então eles conseguem avaliar qual é a camada de gelo formada e o teor de CO2. Então,
você percebe que houve uma subida de temperatura. Se eu pegar ao longo da Terra, tem um estudo sobre isso, mas é um estudo. Ninguém estava lá com termômetro há 1000 anos atrás. Em 1880, além dos dados informados, registrados, há também a pesquisa. Então, houve um aumento do aquecimento global. Aqui, para vocês terem ideia, mostra, ao longo de 1951 a 1980, né, onde foi feito o estudo, que partes do globo aqueceram mais. Aqui não é para dizer onde está mais quente, não. É quem, ao longo desses anos, sofreu mais aquecimento. Então, onde está roxo é onde teve uma queda de temperatura, azul também. Agora, onde está esse vermelho muito forte aí, é onde mais subiu a temperatura. E foi justamente do polo. Isso quer dizer que está justamente na parte que não deveria aquecer mais, é onde aqueceu mais. Ah, então lá é quente? Não, quer dizer que lá subiu de 4 a 11 graus. Quer dizer que estava menos 20, por exemplo, chegou a menos 16 em alguns lugares, a menos 2 em outros. Né? Então, assim, a menos 8. Então, essa mudança implica em enfraquecimento, porque chegou perto de menos 8, menos 10, as geleiras já não têm tanta estrutura de condensação. Ela enfraquece. Há uma expansão do gelo. Né? E, consequentemente, ele vai sofrer essa contração e vai acabar quebrando. A matriz atual e a previsão para 2024. Isso aqui no Brasil. Nós temos aqui uma previsão que no Brasil a gente vai sair. Repare bem que está aumentando, está um aumento de 104,4% ao ano de consumo. Então, eles previam 92.564 aí de megawatt para 119 mil, mas uma redução na percentagem de 64,8% a 65% para 59%. Porque aumenta o consumo total, mas a participação da parte hídrica diminui. A proposta que a eólica, que hoje ela representa 6,1%, dobre, chega a 12%. Que a parte nuclear, ela hoje ela é cerca de 1,4%, né? Deixa eu ver isso mesmo. 1,4%. E ela vai chegar, por exemplo, a 1%, vai diminuir. Da participação, vai aumentar a produção, vai aumentar isso aí. Esse 23,002 aí, ó, é a previsão da parte solar. Repara bem que a parte solar hoje é 0,02%. Então, a proposta, aí começa a fazer sentido, que eu falei com vocês, ó, a gente chegar a 5% é a nossa meta. Porque 5% de coleta solar é muita coisa. Né? E a gente pode ter até mais. A questão é no investimento, que o material ele é caro para manter, cuidar. Uma chuva de pedra, por exemplo, destrói um coletor. Mas nós temos que investir nisso. E a parte fóssil, a ideia é diminuir. Então, se essa matriz for correspondida, a gente está caminhando na direção. Esse é um projeto da ANEEL, tá? Que foi tomado como referência em 2015. E eles têm tentado, eu não sei vocês, mas eu pago parte da luz da minha casa para um consórcio de fazenda de coletor solar. Com isso, a minha luz que eu pagava 300 e tanto, hoje eu pago 100 e pouco. Né? É uma coisa que vocês de República aí podem pensar numa coisa dessa. É simplesmente entrar em contato com uma fazenda solar e pagar parte da sua energia ali, sai mais barato para vocês. Aqui a concentração de CO2 em ppm ao longo dos anos, de 1960 para 2015. Essa pesquisa é feita com o gelo que tem na Antártida. Ah, mas quem mediu o CO2 em 1960? Não, vocês têm os gelos pelas datações. Então, o CO2 preso nela, pela quantidade de CO2, você consegue saber as datas em que isso aconteceu. Aqui, para a gente ter uma ideia com relação à matriz, né, da roadmap, nesse caso, da questão voltaica, do solar. Qual que é a proposta, né, que é do mundo, investir em que a energia solar residencial, que hoje é ínfima, 2010, nós estamos em 2020 ela já atingiu um certo valor. A ideia 2030, 2040, 2050, ela crescer bastante e a gente atingir, assim, a residencial ser massiva, as pessoas quase todas receberem, mas eu vou colocar um coletor solar aqui na minha casa, eu moro em Ouro Preto, tem pouco sol, aí eu moro, não, é você comprar energia solar. E ao comprar energia solar, você aumentar o consumo de energia solar e diminuir a das outras fontes. Porque a matriz energética brasileira, vocês viram, né, ela passa pelo consumo de petroquímicos, de combustíveis, né, que geram CO2, a queima de combustíveis. Aqui o número de instalações de fotovoltaica, né, em geral no Brasil, né. Então, se você prestar atenção, 2012 era 7, 2013, 59, 2014,
passou 332, 2015, 1.604, a ideia, em junho de 2016, chegou a 3.811. Então, quer dizer, em junho já tinha esse total. Hoje, qual seria? Qual seria a quantidade que nós temos hoje? Como é que estaria esse quadro aí? Imagino que muito maior, pelo que eu acabei de falar. O aquecimento global, ele pode causar uma série de fatores, né? Você pode transformar a Amazônia, por exemplo, numa savana. E com isso você vai começar a ter ciclone acontecendo no sul, porque, como eu te falei, há um equilíbrio de monções muito grande nisso aí. Você pode ter uma desertificação completa do Nordeste, não é só ser uma seca, aumento do nível do mar. Então, os impactos têm várias situações que elas são extremamente perigosas. O buraco na camada de ozônio. Bom, a camada de ozônio existe, reveste o planeta. O ozônio é formado na parte mais alta da atmosfera por ionização. Ele é construído e desconstruído de forma constante, ele não é permanente. O oxigênio vai gerando e voltando nele, é uma coisa cíclica, é uma reação constante. 3O2 vira 2O3. Isso é simétrico. Parte da luz é refletida pelas camadas do ozônio, outra parte pela parte de nuvens, outra parte por gelo, e assim vai. E outra pelo solo, né, outra dispersa na atmosfera. É o natural da Terra. Como é que funciona isso? Você tem 3 tipos de ultravioleta, o C, o B e o A. Tem a ver com as frequências. Os que mais queimam a gente são os de frequências mais altas, o UVB e o UVC. Né? Mas só que o UVC, ele praticamente não chega na gente. As camadas que tem da atmosfera bloqueiam ele na mesosfera mesmo. A camada de ozônio, ela é responsável por bloquear o UVA e o UVB. Literalmente, a faixa de frequência mais baixa do UVB e todo o UVA. É o ozônio quem faz isso. Se eu tiro o ozônio fora, então eu já tenho a radiação ultravioleta atingindo mais a Terra, aquecendo mais. Para vocês terem uma ideia aqui, como é que fica a retenção com relação à altitude. Né? Eu tenho a máxima concentração de ozônio é na estratosfera. E é nessa região em que eu retenho a maior quantidade de energia. A faixa vermelha, na horizontal aí, é a energia retida. Então, eu tenho a energia retida na estratopausa, que é o intervalo que tem. Gente, a nossa atmosfera, ela não vai crescendo linearmente a densidade, vai diminuindo, não. Ela tem bolsões, como se fossem degraus, tá? A tropopausa, a estratopausa, a mesopausa, que vai mudando de concentrações. Entre a mesosfera e a termosfera, tem uma mudança abrupta de densidade. É o que a gente chama de mesopausa e estratopausa. Ali, praticamente, é quase que um vazio que você tem entre uma e outra. Então, nós temos uma retenção máxima de energia quando atinge a camada de ozônio. Como é que funciona o ozônio? Como é que é o processo? O raio ultravioleta atinge o ozônio, aí ele absorve essa energia e se quebra. Se quebra em oxigênio, ele cria um oxigênio solto e a molécula de O2. Mais para frente, ele encosta, porque ele fica esse oxigênio sozinho, não pode ficar sozinho, tem o O2 à disposição, consequentemente, ele forma o ozônio de novo. Naquele ambiente é propício isso. Então, é um ciclo comum. Quando ele forma de novo, ele não libera essa radiação. Ele faz isso de forma natural. Ele muda a forma da energia que ele libera. Esse contato dele não libera essa energia. Ele muda a sua agitação. Agora, sem ele, essa agitação passa direto. Como é que funciona o CFC? Né? Quando ele encontra junto com o ozônio, ele solta um átomo de cloro, o átomo combina com o oxigênio, vira o CLO, e esse CLO não mais forma ozônio. E o oxigênio fica oxigênio mesmo. Então, sem o ozônio, não tem mais. Por quê? Porque o CFC faz a mesma coisa, ele quebra quando recebe infravermelho, mas depois ele coleta o ozônio. Consequentemente, o ozônio não existirá mais, porque o CFC já reagiu, o ozônio não vai existir, não vai voltar a ter a molécula para poder voltar a reagir. É isso que acontece. Então, literalmente, vai tirando a capacidade da atmosfera de blindar. Aqui é a reação como ela ocorre. O3 mais Cl-, forma O2 mais ClO, o ClO encontra o outro O3, forma outro Cl2, vira Cl-. Então, na verdade, a presença do cloro, ele transforma o ozônio em O2 sem precisar da ação do ultravioleta. Aqui vocês terem uma ideia como é que a questão do ozônio foi, olha só, o buraco na camada foi crescendo. Outubro de 79, outubro de 1980, 81, 82, começou a surgir. 83 começou a aparecer. Esse roxinho aí é o vazio.
é onde o ultravioleta começou a atingir mais. Aí outubro de 84, 85, 88, deu uma diminuída, aí 87 aumentou, vai contando invertido, né? 86, 87, 88, aí começou a ficar aquela parte vermelha, 89, 90, 91. Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa. Por que, que esse buraco está acontecendo lá no polo? Eu acho que a maior parte de vocês não sabe disso. Esse ozônio, não é que. Mas por que a radiação solar está atingindo o polo? Se o Sol nem pega no polo. Vocês vão entender aqui para frente que, na verdade, ali é onde está juntando o vazio que está acontecendo ali. É onde está juntando. Presta atenção numa coisa. Todo gás, nas condições de atmosfera iguais, tem o mesmo volume por número de moléculas. Todo gás. A molécula de O2 pesa 32 gramas por mol. A molécula de ozônio pesa 48. Então ela é mais densa. Ela é mais densa. Se eu não produzo o ozônio naquela altura, o que vai acontecendo? O ozônio restante, ele vai descendo. Por que ele vai descendo? Porque automaticamente ele é mais pesado, vai ficando lá o oxigênio. O oxigênio é mais leve, então ele vai ficando acima. E ele não bloqueia. Ele vai para aquela mesosfera e não bloqueia. Então, consequentemente, mas por que se junta no Polo Sul? Aí vocês vão ver mais para frente. Aqui para vocês terem uma ideia do que eles chamaram de acontecimento, né, de melhoria. Entre 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19. Apesar do tamanho parecer o mesmo, a gente está olhando só a região. A espessura da camada de ozônio corroída, por assim dizer, começou a diminuir, ou seja, começou a surgir ozônio novamente. Se prestarem atenção em 2019, vão ver que tem uma borla um pouquinho mais rarefeita. Então, houve o que eles chamaram de possível grau de recuperação, porque isso aí pulsa da gente. Isso não é uma coisa congelada, constante, não. O buraco na camada de ozônio também possui relação com o efeito estufa, totalmente. Se passa em infravermelho, aquece mais e aumenta o efeito estufa. Como resultado, ele intensifica isso, os gás solares. Aqui, para vocês terem ideia dos gases que a gente gera constantemente, é só uma foto para lembrar que é a gente que está poluindo. Aqui são usinas, inclusive nuclear. A outra lá não, a outra lá é a usina de termoelétrica. Porque elas são próximas, né? Você tem que estar próximo para poder compensar quando não puder. Então, os raios ultravioletas que atravessavam a camada de ozônio começam a fazer isso. Agora, vamos entender como é que funciona isso. O Sol, quando vem na direção da Terra e pega aí na direção do impacto maior, é ali que ele faz com que o ozônio sofra esse processo de degradação. É ali que acontece isso. Só que a atmosfera da Terra, ela é dinâmica, tem uma dinâmica muito alta. Então, aqui com relação à Antártica, por exemplo, onde você tem uma região lá nos polos que recebe menos calor, fica mais frio. O ar contrai mais. Eu já disse para vocês, o ar que tem mais umidade é mais leve do que o ar seco. Então, o ar na Antártida, o que ele faz com a umidade? Ele congela ela, diminui a umidade, aumenta a sua densidade, então aumenta a pressão. E ao aumentar a pressão e diminuir, ele desce, e ao descer, ele empurra o frio para as regiões mais quentes. Com isso, ele faz com que as camadas mais altas circulem em direção aos polos. Então, vai tendo uma convecção que vai do polo para os continentes na parte baixa e do continente para o polo na parte alta, arrastando esse buraco que é feito ao longo do planeta nessa direção, por causa dessas monções, dessas correntes. Aqui tem um filme rapidinho que mostra isso. Vou passar para vocês aqui. Why is it that some parts of the world are warmer than others, even when they Está em inglês, mas dá para entender o que ele está propondo pela ilustração. For example, in the Scilly Isles that lie off the coast of Cornwall in southwest England, January temperatures are generally very mild. Frosts are extreme. Está falando dessas ilhas aí, ó. Temperatura de dia 10, à noite é 5 graus. Are about 10 degrees Celsius and nighttime about 5. Praticamente do outro lado do Atlântico, na mesma posição, é de -1 a -9 no mesmo período. Como é que pode? Se está praticamente, olha lá, 49,5 para 47, 2 graus não era para ter diferença. 2 graus não era para dar diferença. Por causa disso, né? As correntes marítimas e de ar. A
corrente de ar, como é que The faz? North Atlantic Drift is an offshoot that circulates warm water O around ar the quente sea. sobe pelas ilhas da Inglaterra Almost never e falls desce below 11 pelo degrees mesmo ponto lá no Canadá. In St. John's, at the same time, the sea temperature is 0.5 degrees. Isso acontece no mundo todo. The Gulf Stream is partly caused by the circulation A of corrente do water, Golfo, né? but is mainly Ela driven segue isso by também, mas as winds. correntes do ar também têm The interferência. Earth's climate, ocean currents, and global atmospheric O buraco do circulation ozônio é gerado aí nessa are região mais próxima do Equador, interconnected. mas é arrastada para os polos por causa da densidade. At any one time, there are many different weather systems creating localized conditions around the globe. While storms are raging in the North Atlantic in February, in the southern hemisphere, central Australia can be suffering intense heat, and heavy tropical rains might be falling in the Amazon rainforests. The global circulation model explains the Earth's atmospheric circulation. Heating and cooling effects around the globe are driven by wind. The starting point of this model is heat from the sun. Energy from the sun is shortwave light radiation and not actually heat. The heat we feel comes from light absorbed on the Earth's surface, which is converted into long-wave radiation that we feel as heat. So on a warm day, the heat we feel comes from the Earth's surface, heating the air around it. Our location on Earth plays a major part in determining the amount of heat we feel. In the Sahara, during the hottest months, air temperatures can rise above 50 degrees Celsius. Over the course of 1 year, the intensity of solar radiation, or insolation, is greatest over the equator because the sun is directly overhead. At the polar caps, the sun hits the Earth's surface at a much lower angle, so the same amount of energy is spread over a much larger area, which means it's cooler. Polar ice sheets also reflect most of the sunlight that does reach the surface. There is an excess of heat at the equator and a deficit at the poles. Não deu para entender ali, mas foi feito um estudo dizendo que 2000 a 2015 houve uma recuperação com relação a essa degradação do buraco de ozônio, né? Mas deu para vocês entenderem ali como é que ocorre esse processo, essa reversão, essa corrente que vai circulando. Por isso, essa camada de ozônio ela é levada para os polos. Como lá não tem uma corrente que é expulso porque fica um ar mais denso, ele acaba se acumulando lá. De certa forma, isso nos protege. Que se fosse aqui sobre a região do Equador, nós já tínhamos muito mais doenças de pele, danos e aquecimento. Só que, por outro lado, isso expõe, porque a Terra não fica vertical em relação à sua órbita, ela tem inclinação de 23 graus. Então, quando chega na época do nosso verão, que o sul fica exposto, isso começa a derreter geleiras, né? E isso também acontece na região norte. Por isso que é importante. Se a Terra fosse sempre vertical, na verdade o nosso clima não tem a ver só com essa inclinação, não, mas essa inclinação ela muda a época do clima, então determina essas monções. Quando é quente no sul, é frio no norte e vice-versa. Mas não tem a ver com a distância do Sol, tem a ver com a inclinação. Se a Terra fosse um eixo vertical com relação à sua órbita, seria verão e inverno simultâneo. E aí nós não teríamos essas correntes que dão esses fenômenos. E esses fenômenos que a gente está analisando são determinativos para que toda a biota e tudo mais venha a ocorrer. Chuva ácida. O que vem a ser chuva ácida? Vamos definir o que é chuva ácida. Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Tem ela natural, mas nós vamos falar aqui agora da industrial. Consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, chuva que possui grande concentração de ácidos como os dióxido de enxofre e de nitrogênio, né? A origem da chuva ácida. Normalmente, a chuva ácida é formada pelo contato do CO2 com a água, formando ácido carbônico. A água pura tem pH 7. Quando combina com o CO2, ela forma um pH em torno de 5,6. Quando a água passa, fica abaixo de 5,5, é chamado de ácida. Esse com CO2 pode fazer isso? Pode, mas ela é mais instável. Enquanto ela é natural, pode-se lidar com ela. Aqui embaixo falando. Um pH de 5,6 quer dizer 2,5 × 10⁻⁶ moles de H+ por litro.
Quando passa para 5,5, ele aumentou isso aí praticamente um terço, né, do que ele era antes. Ele aumentou um terço, 26% do que era antes. Mas ainda é plausível. Agora, o que acontece? O problema não é só o tipo, não é que a chuva é ácida, é o tipo de acidez. O que corrói de um ácido não é o H+ dele, mas é o ânion que ele libera. No caso da chuva ácida natural, que ela é de 5,6, é CO2 mais água formando H2CO3, que vira 2H+, na verdade, vira 2H3O+, que é o hidroxônio. E o CO3, 2. Mas é muito volátil no instantinho, com temperatura. A gente toma a água ácida dessa naturalmente, quando toma um refrigerante ou uma água gasosa, natural, beleza. Agora, a chuva ácida antrópica, ela é de 5 até 2,2. E o tipo de ácido que é gerado. Ou seja, é os gases de nitrogênio, como ácido nítrico, que é corrosivo, e o H2SO4, que é o mais deles. Como é que é feito isso? As empresas geram suas emissões à base de enxofre, principalmente porque queima combustíveis fósseis, né? Os combustíveis à base de cana, ou seja, que são chamado biodiesel, libera um pouco, mas esses combustíveis mais naturais e recicláveis liberam muito menos enxofre. Então, você libera o enxofre, ele combina com a água e forma chuvas ácidas. E ela causa um dano muito grande. A chuva ácida causa bastante impacto, porque ela se acumula, ela não tem, cai no lago, por exemplo, e não se elimina. O ácido, ele fica estável ali. E vai criando um problema que vai acumulando, acumulando, e vai causando erosões de solo, desabamento. Por quê? Porque destrói a parte onde tem a vegetação, que dá o suporte. Né? Atacou obras de arte, já foi causado danos em obras de arte aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? E pode, inclusive, causar doenças. As principais consequências são: o solo pode sofrer alterações quando a chuva ácida atinge a superfície, pode ficar acidificado, isso muda todo o equilíbrio dele. A contaminação do solo pode provocar também contaminação de cursos de água, rios e lagos, e pode afetar reservas de vida subterrânea. Cursos d'água pode provocar perda de biodiversidade, pode matar peixes, inclusive. A vegetação também pode ser prejudicada direta e indiretamente. O desenvolvimento e até morte da planta. A acidez provoca rompimento da superfície de folha das árvores, causando empobrecimento adicional, capacidade de fazer fotossíntese e tudo mais. As plantas podem tornar-se susceptíveis a coisas de pragas e doenças. Então, até para os nossos alimentos e a própria manutenção, né? O crescimento das raízes fica mais lento, porque ela tem que transportar os nutrientes, mas a acidez prejudica o processo, e principalmente porque as plantas dependem da biota, que é o grupo de micro-organismos do solo, assim como a gente depende da flora bacteriana. Então, o crescimento dessas raízes é um delas. Dependendo da concentração de ácido, os seres humanos podem também ser prejudicados. Pode provocar estragos em cidades, destruir monumentos e obras civis. Claro, uma chuva ácida de H2SO4 pode começar, por exemplo, a causar ferrugem num sistema que é a base de uma viga de aço que tem lá uma estrutura de rebite. E aí essa estrutura, que ela vai ser muito forte, uma estrutura soldada, começa a romper e pronto. E não se sabe por quê. Olha aqui um caso de doença causada diretamente numa folha. Essas manchas são causadas por chuva ácida. Consequentemente, essa folha não tem a mesma capacidade de filtrar o ar, de fazer o processo, de receber luz solar, fica susceptível à praga, resseca com mais facilidade, porque perde aquela película que a protege. Chega ao ponto, inclusive, de causar desmatamento, porque perdendo as folhas, perde o nutriente, as árvores se secam, e com o tempo o solo também vai secar. Principalmente porque afeta isso aqui, ó. Nós temos um grupo de componentes de solo, que são os nematóides, que é o bacteriófago, que come bactérias que têm quantidades elevadas. Você tem, por exemplo, os actonomicetos, que são micro-organismos capazes de gerar quelantes. Você tem alguns vírus do solo que são responsáveis por equilíbrio dele. Você tem o que chama de pelo de raiz, que são vilosidades que as raízes usam para drenar nutrientes. Fungos que são responsáveis para poder fazer o equilíbrio. Tem núcleos moleculares que são feitos de organismos amorfos. Tem ciliados que são responsáveis pela movimentação dentro da água do solo. Amebas, que não só são alimentos, mas como são também predadoras de bactérias e partes nocivas. Tudo isso é modificado, né, com relação à chuva ácida. E aí a planta depende desse equilíbrio enormemente para poder existir. Olha um caso aqui de um monumento que sofreu um estrago. Olha, uma obra de arte foi literalmente corroída com chuva ácida. Peixes que podem morrer por causa da mudança de acidez. A mudança de acidez muda o equilíbrio metabólico.
Em alguns casos, que não mata, costuma mudar. Alguns peixes mudam de sexo de acordo com o pH da água. Tá? São poucos, mas algumas criaturas fazem isso, alguns sapos fazem isso, alguns tipos de peixe, quando estão na fase larval, inicial deles, levinos, né? Ainda fazem isso, então nasce só fêmea. Pronto, não tem macho mais, mata a espécie. Outros, por questão de respiração mesmo. Esse tipo de ácido é muito agressivo, ataca a guelra, o peixe não respira mais e morre. Então tem uma série de fatores. Efeitos da chuva ácida podem causar, por exemplo, problemas no nariz, garganta, nos olhos, brônquios, pulmões, coração, por causa dessa situação toda. Alguns tipos de chuvas ácidas podem causar, inclusive, ferimentos de pele, isso aí já aconteceu, e câncer, porque ao causar esse ataque na pele, e com a radiação solar, você pode causar esse tipo de infecção ali, e causar a ruptura da pele, sua pele tem melanina para te proteger. Uma ferida, ela não tem melanina. Efeitos do nosso organismo, né, que eu estava falando aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Vou voltar aqui. Quando cai a chuva ácida, esses metais tóxicos, por exemplo, que chegam até a água, pode ser ingerido. E pode causar efeitos não só na pele, mas também no organismo. Você pode causar doenças como Parkinson e Alzheimer. Porque a chuva ácida vai dissolver certos minerais em concentrações que não seriam o processo natural da água. Mas agora, com a acidez dela, ela passa a ser. Consequentemente, você está pegando um sal à base de um sulfato ferroso, um sulfato de alumínio, que não deveria ser um alimento para você. Tipos diferentes de chuva. Nós temos 3 chuvas, praticamente, dessas que pode ocorrer, e as quais podem acarretar com chuva ácida. A frontal, a convectiva e a orográfica. Essas são naturais, esses tipos, naturalmente. O que é a frontal? Você tem uma frente fria encontrando com um ar quente e dá esse impacto. Essas são as que geram, por exemplo, aí, normalmente você tem essas de impacto, que vem aquelas monções e faz as chuvas, tal, a situação toda. Você tem as convectivas, que são as que geram, inclusive, furacões, tufões e tudo mais. Ocorre quando você tem uma ascensão de uma corrente quente e uma descendência de uma corrente fria. E você tem a chuva orográfica. Oro quer dizer montanha. É quando você tem, por exemplo, a convecção de uma região planície, ou lago, ou ainda do mar, né, que tem aquela frente quente, e vai subindo as montanhas, e quando faz esse processo, acaba ocorrendo uma reversão, e aí formando a frente fria e a chuva, naquela região da montanha, o que depura a água. Esse é um processo de filtragem, por exemplo, da água do mar. É um dos processos fantásticos, porque é isso que faz com que haja um processo. E eu não estou falando uma montanha imediata, sobe às vezes para uma situação mais alta, e aí chove. Se não fosse essa parte orográfica, a gente não teria muito do que a gente tem de água, de canais de água que tem por aí. O Brasil, por ser um país de platô, não ter montanhas logo na orla, consequentemente, as monções quentes chegam até uma parte. Então, por isso que o Brasil é um país muito úmido, porque esse vento que vem do mar consegue chegar até boa parte do continente para depois chover. Aqui mostrando os 2 tipos de movimentos que nós temos. A parte equatorial, pela rotação, onde ocorre, né, em função da circulação das correntes, e a parte convectiva que vem com relação ao Polo Norte, da pressão maior. Quando se combinam essas duas, formam esses 2 movimentos. Esses 2 movimentos garantem, então, o que a gente chama de movimento das chuvas. Gente, eu estou mostrando isso aqui para mostrar que, às vezes, um efeito de chuva ácida gerado por um país é arrastado, conforme a situação, para causar prejuízo longe, em função dessas monções, da mudança de temperatura e, principalmente, das estações do ano. Para vocês terem uma ideia, em janeiro, como é que é o fluxo aí? O chamado ITZ é o Intertropical Cyclone Zone. É a zona que consegue mais ter o processo de ciclo, de formação do que eles chamam de eddies. Eddies são os turbilhões do ciclone. Tá? Repara que ele passa sempre perto do Equador. Em determinado momento ele está mais para cima, e você tem lá a parte mais quente, depois você tem a parte mais fria. Essas são as pressões barométricas, aí, ó, essas 3 razões. Quando chega em julho, que para nós é inverno, há uma mudança na direção desses ventos. Repara bem aqui, né, que está circulando aí na parte inferior, você vai ver, por exemplo, descendo o ar para o polo, depois você vê o ar subindo do polo em julho, que é nosso inverno. Mas o ar desce do polo norte, mudou lá em cima. Então, o que é gerado numa região afeta a outra constantemente. Para vocês terem uma ideia aqui, nos Estados Unidos, aproximadamente 10% dos lagos da região montanhosa possuem pH inferior a 5, por causa de chuva ácida, porque acumula, né? Se o ácido chega naquela água e não evapora mais, como é que você vai anular?
você tem que fazer um processo de filtragem. Como é que você filtra o volume de... Né? Tem que ser feito um trabalho muito, muito grande. Alemanha, mais da metade das florestas sofreram danos provocados pela corrente vasta. Europa é muito próximo, então o que uma empresa tecnológica produz, a outra sofre. Na Polônia, as ferrovias sofreram grandes efeitos corrosivos, né, que eu falei das estruturas de aço. Reino Unido, a precipitação ácida causou danos a aproximadamente 67% das florestas. Então, a produção desenfreada, ela tem que ser contida. Né? O smog, a gente vai falar do smog. O que é o smog? Smog, né, a palavra smog, na verdade, é uma mistura de smoke, né, com fumaça, fog, neblina. Smoke, fumaça. Então, seria uma neblina de fumaça. Aqui é uma foto da China. Esses que estão apontando aí são os prédios mais altos. Imagina o que está lá embaixo. Quando eu estive lá em 2008, foi logo depois das Olimpíadas, a China tinha feito uma limpada, ela parou de gerar essa quantidade, ela passou a gerar eletricidade só nuclear um tempo, para poder ficar limpa o suficiente. Então eu cheguei lá e peguei um céu limpo. Mas quando foi 2010, por exemplo, ela já estava assim de novo. Então, o que eu estava explicando aqui? Smog é o termo usado para definir o acúmulo de poluição do ar nas cidades, que forma uma grande neblina ou fumaça, né? Dependendo do ambiente atmosférico que você está ali. É o que eu falei, é a mistura de smoke com fog. O elemento responsável pela formação dessa acúmulo do smog é a inversão térmica. Cidades que são muito aquecidas, conforme não tem muita circulação de ar, o sol não consegue aquecer suficientemente o solo, porque tem muita sombra, né? Às vezes o chão de uma cidade, por exemplo, o asfalto, ou o solo da cidade, por causa da quantidade muito grande de prédios, não recebe muito sol. E, consequentemente, fica aquela... Tem lugar em São Paulo que, conforme a época do ano, ele não vê sol. Porque, literalmente, a sombra dos prédios tampa tudo. E aí não aquece o ar, então aquele ar frio do chão vai mantendo. E isso vai fazendo, depositando aquele ar parado. Então, você tem dois tipos de smog, o fotoquímico e o industrial. Como é que é o smog fotoquímico? O nome indica, né, ele ocorre na presença de luz. O sol, ele nos dias muito quentes e secos, provém da queima incompleta de combustíveis fósseis. O sol, no caso, quando você tem fotoquímico, a composição do smog ele pode ser encontrado poluente, que simplesmente é ionizado, a parte deles até vira ozônio também. Então, ele torna-se geralmente um lugar mais seco, assim, de mais calor. Você tem aquele aquecimento do ar, automaticamente a formação da fumaça ali vai criando esse efeito. Acontece quando há liberação de gases altamente prejudiciais, como o óxido de nitrogênio. Esse elemento participa de reações fotoquímicas. Quer dizer que quando ele recebe luz, ele vai mudando a sua forma de interagir com a luz. E vai criando poluentes. O próprio ozônio, né, ele vai formado ali na presença desses elementos. E ácido nítrico. Então vai criando aquelas particulados de substâncias e cria esse efeito. Geralmente o smog fotoquímico tem um tom avermelhado. Né? A gente já viu isso, por exemplo, em São Paulo, eu já vi. E ele é mais intenso entre 9h30, 10 horas, até meio-dia, 1 hora. Né? Quando a luminosidade é maior. Dá esse aspecto aqui. Ó. Vocês percebem que nesse momento aí da hora, por exemplo, ele começa a gerar compostos orgânicos voláteis. Quando chega a 10, 12 horas, ele está com os aldeídos e nitrocompostos de aerosóis mais intensos, quando você tem os oxidantes totais. É onde ele começa a criar esse efeito, essas fuligem de substâncias criadas no ar, e dá esse efeito. O smog industrial, urbano ou ácido é geralmente criado por fuligem, neblina, particulados que são gerados quimicamente, e aí vai acumulando. Geralmente não ocorre muito no calor, ou seja, no verão, é no inverno. Quando o ar está menos úmido, quando está mais seco, então mais denso, mais frio, então esse material não sofre inversão, ele tem um tom assim, mais acinzentado. Também já vi isso em São Paulo. Foi um lugar que eu vi, né? Onde eu estive lá, não vi fora do Brasil. Quando eu estive na China, eu expliquei para vocês que eu não presenciei isso lá. As doenças que a gente pode ter com relação ao smog: bronquite asmática, asma, câncer de pulmão. Mas por que isso? Bronquite, pelo processo respiratório mesmo. Ao respirar esses materiais, isso vai sedimentando, criando fumos dentro do peito e pode criar asma, dificuldade de respiração por comprometimento dos bronquíolos. Câncer de pulmão, porque existem substâncias que são presentes nesses fogs que são cancerígenas. Tá? Rinite alérgica, porque você passa a ter uma reação exagerada do sino nasal e do seio nasal, para quem tem tendência. Sarampo, porque parte desses materiais tem partículas também, poeira fina. E hoje, com a Covid, aí seria um grande disseminador de Covid. Né? Essas partículas,
o sarampo se propaga no ar. Encontra uma partícula, o vírus, ele se agrega a ela. Doenças pulmonares de obstrução crônica, quando a inflamação ocorre, por exemplo, a bronquite, né, no caso, que ela ocorre nos bronquíolos, a pneumonia, porque a diminuição da respiração junta água no pulmão, você pode aspirar uma bactéria e, consequentemente, criar uma pneumonia. Acidente vascular cerebral pode também. Ao respirar com essa dificuldade, esses bronquíolos que estão obstruídos podem gerar alguns tipos de rupturas, e essas rupturas podem gerar trombos, que são as pequenas plaquetas que são criadas no seu corpo para cicatrizar. Só que como elas são geradas no pulmão, então a circulação tem que aumentar para compensar a dificuldade respiratória, elas são arrastadas com mais pressão para os pequenos vasos, por exemplo, que tem no cérebro. E, consequentemente, também causar mal de Parkinson e Alzheimer por outras substâncias ou elementos até metálicos, ionizados, que são arrastados juntos. Riscos, né? O smog, o que a gente pode fazer? Em dias que você tem aí o smog visível no ar, a gente tem que tomar cuidado com a respiração. Isso que a gente está fazendo aí com relação ao Covid, de andar de máscara. O Brasil é um país abençoado. Nós temos uma atmosfera muito úmida. Mesmo na época de seca, o nosso ar ainda tem umidade boa. Então, isso permite uma limpeza do ar, né? Você vê, esses dias estava quente, deu uma chuvinha, já deu uma esfriada, mudou. Mas o Brasil é um país que tem uma facilidade muito grande de lidar com isso. Nós não temos casos assim tão gritantes, tirando Cubatão, que no passado teve um caso específico, e a própria Grande São Paulo, que eu volto a repetir, uma cidade que passa por isso, pela estrutura dela. A saída maior é o uso de máscaras mesmo. Em alguns casos, na sua casa, manter sempre, hoje é comum, manter os respiradouros, né? Você está usando aquilo ali de forma constante, aquele vaporizador. Bom, aqui um exemplo de onde tirar a fonte, vocês podem consultar depois. O item 2.6 é uma atividade que eu vou passar para vocês. Eu vou escrever ela melhor e colocar no portal, mas aqui já fica sendo, ainda vou explicar o que é. Vocês vão juntar em grupos de 3, ou, não, vou fazer melhor, acho que de 3 a 5, eu vou deixar a critério de vocês, 3, 4 ou 5, não tem problema não. Vocês vão juntar, para não ter que fazer um trabalho isolado, cada grupo vai fazer uma pesquisa dos impactos ambientais negativos e positivos a nível nacional, estadual, não estou preocupado com o exterior não, nacional, estadual e local, que tenham ocorrido nos últimos 30 anos. Vocês vão pesquisar, vão listar quais foram os seus danos, listar de acordo com o que vocês encontrarem, né? A pesquisa vai ser avaliada com isso. Quais os seus danos, qual foi o tempo de mitigação, ou seja, foi feita a mitigação? Foi. O que é mitigação, gente? Qual a solução que foi feita para minimizar esse impacto desse problema? Foi feita? Não foi? Se foi, quanto tempo que foi previsto? Em quanto tempo se resolveu? Está resolvendo até hoje? Causas e consequências a níveis sociais e econômicos. Então, essa é a primeira atividade avaliativa 1.1. Então, está dentro da primeira nota. Quando tiver uma segunda, 1.2. E aí vai somando, e a média disso, a gente, somando tudo em 10, depois eu multiplico por 30% para dar a nota 3. Tá? Então, essa é a primeira atividade. Pronto, todos vocês entenderam o que eu quero que vocês façam aí? Está todo mundo ciente do que eu pedi? Todo mundo entendeu? Entendi. Entendeu? Eu vou colocar isso lá. Eu vou colocar isso lá no portal também para relembrar vocês. Deixa eu só encerrar aqui agora a gravação.